Solicito esclarecimentos com relação ao arquivo digital da sua dissertação de mestrado, onde consta como autor não Cássio, mas Saul. Em relação à dissertação que Vossa Excelência me perguntou e pela ordem, eu não sabia desse detalhe técnico. Quando você faz um compartilhamento de arquivo, se eu pego um texto que eu elaborei, encaminho para um senador de Vossa Excelência, ao manusear o texto e fazer ou iniciar dele ou utilizar, o registro que foi feito, se ele foi feito o registro na máquina, ele vai para a sua máquina e, a depender, são critérios de informática que eu não sei passar para Vossa Excelência nesse momento, o arquivo fica registrado. Foi assim que o desembargador Cássio Nunes Marques, o primeiro indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo, tentou explicar, durante sua sabatina no Senado, em outubro, uma das várias inconsistências em sua formação acadêmica. Como mostrou a Cruzoé, a dissertação apresentada à Universidade de Lisboa tinha trechos inteiros copiados de artigos publicados na internet do advogado Saul Tourinho Leal, muito próximo de Cássio. Pior, o arquivo digital era assinado pelo advogado. Não era o único problema. Pós-doutorados na Itália e na Espanha, exibidos no currículo, não eram fruto de pesquisas aprofundadas, mas participação em palestras e aulas de extensão universitária. Mas a suspeita sobre o saber jurídico de Cássio também não era o único incômodo com sua indicação. Quem primeiro comemorou sua escolha por Bolsonaro foi Ciro Nogueira, cacique do Centrão e senador do Piauí, o mesmo estado de Cássio. Nosso Cássio, segundo Ciro. A escolha foi vazada no final de setembro e pegou Brasília de surpresa. Cássio não estava entre os nomes mais falados para a vaga do decano Celso de Mello, e quase ninguém sabia direito quem ele era. Nem era candidato ao Supremo, mas sim ao STJ. Mas, mesmo assim, recebeu o convite de Jair Bolsonaro numa reunião no Palácio do Planalto com Fábio Faria. À noite, foi levado pelo presidente para um encontro com Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Davi Alcolumbre, que deram a bênção para a escolha. Bolsonaro confirmou a indicação no dia seguinte, numa live. Conversado com ele, conheço ele já há algum tempo, já tomou muita tubaína comigo. Tá certo? A questão de família, ele é católico, tá? É família, tá? E você tem certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal. Mas teve que explicar para os seguidores o histórico embaraçoso do desembargador, sua proximidade com o PT e com a velha política, e posições que desagradaram em cheio os conservadores. A liberação de um buffet de luxo com lagosta no STF, um voto contra a deportação de Batiste e uma decisão que negou porte de arma a um agricultor vítima de violência no campo. Sabe? Qual é o problema comer lagosta? Quem pode, come. Quem não pode, não come, pô. Ah, fala que ele é desarmamentista. Não tem nada a ver. Você quer que eu troque o Cássio pelo Sérgio Moro? E daí? E daí? A contrariedade dos apoiadores e também dos evangélicos não fez Bolsonaro recuar. No dia seguinte, 2 de outubro, ele mandou a indicação para o Senado. E depois, à noite, foi à casa de Toffoli para ver um jogo de futebol, junto com Cássio e Alcolumbre. Também passaram por lá o célebre advogado Cacai, o procurador-geral da República Augusto Aras e o presidente do TCU, José Múcio. Nos dias seguintes, foram ficando mais claras as relações de Cássio em Brasília. Como já havia mostrado o antagonista, a Cruzoé detalhou a ligação dele com o ex-advogado de Flávio Bolsonaro, Frederico Wassef, e sua ex-mulher, Cristina Bonner, cujas empresas têm contratos milionários no governo. No dia 21 de outubro, Cássio foi sabatinado na CCJ do Senado. E nas respostas aos senadores, apesar de quase sempre ficar em cima do muro, foi confirmando aos poucos o que já se suspeitava. É de um perfil garantista, tem reservas em relação à Lava Jato e não é um defensor enfático da prisão em segunda instância. Reafirmou que ela não deve ser automática. Como a própria Constituição Federal exige que toda decisão seja fundamentada, essa decisão de determinar o recolhimento ao cárcere, ela não seja um consectário natural. Ela pode ser a regra, mas com uma exceção, mas que tenha
uma decisão fundamentada. O quadro atual é de devolução dessa matéria para o Congresso Nacional. Cássio foi aprovado com folga na CCJ e no plenário do Senado no mesmo dia. Votaram sim 57 senadores e senadoras, votaram não 10 senadores. Está aprovado a indicação. Ele tomou posse no dia 5 de novembro no Supremo. Como é praxe, não discursou e recebeu as boas-vindas do presidente Luiz Fux. No dia 11 de novembro, Cássio estreou na segunda turma e, compondo com Gilmar Mendes. Junto com ele, votou para manter solto um promotor do Rio acusado de corrupção e ainda para tirar o caso da Lava Jato. Acompanho o eminente relator e voto pelo não provimento do recurso de agravo interposto e pela consequente manutenção da decisão agravada. É como voto. Ao estrear no dia seguinte, desta vez no plenário, pediu vista num julgamento sobre cobrança de ICMS. Estou no meu 4º dia útil do tribunal. Sim. E só tive acesso ao sistema na segunda-feira. Então, em razão disso, eu peço a compreensão dos colegas. Para os que esperavam um ministro terrivelmente evangélico, a primeira decepção. Cássio votou no plenário contra o direito de adventistas realizarem concurso fora do sábado. No início de dezembro, Cássio adotou uma posição sui generis no julgamento sobre a reeleição nas presidências da Câmara e do Senado. Votou contra a possibilidade de Rodrigo Maia ser reconduzido, mas a favor de Davi Alcolumbre. Acabou perdendo. Ainda em dezembro, mais frustrações para os bolsonaristas. Cássio votou a favor de Lula na segunda turma e no plenário defendeu a constitucionalidade da vacinação compulsória contra a Covid. Acabou sobrando para Bolsonaro, que teve de novamente justificar a escolha para seus seguidores. Nada de errado. Se eu tivesse no lugar dele, eu teria votado essas 3 coisas da mesma maneira. Cássio Marques ainda tem muitas decisões importantes a tomar no Supremo. Está com ele, por exemplo, uma ação contra o foro privilegiado dado a Flávio Bolsonaro no caso da rachadinha. Será só mais um dos testes de fidelidade a Jair Bolsonaro. Mas é bom lembrar que Cássio ficará no poder por muito mais tempo que o presidente. Poderá ser ministro do STF até 2047.